De um lado nós temos nosso querido Geraldo Alckmin, conhecido também como Picolé de Chuchu. De outro lado, a gente tem a figura de Ciro Gomes, que mais recentemente ficou notabilizado como 3%. Apesar das piadas, as duas personalidades políticas estão tendo papel ativo no Brasil nas decisões políticas desde 2022. Em 2022, quando Alckmin, a convite de Lula, saiu do PSDB e rumou para o PSB para poder vir vice-candidato da presidência da República. Pelo seu currículo, que a gente vai lembrar aqui daqui a pouquinho vocês, era uma coisa para se criticar e muito. Mas não, graças ao condão mágico do Lula, todo mundo passou pano para a situação e hoje o que mais se quer é ver a meia que o Geraldo Alckmin está usando junto com o Lula e fazer carinho na cabeça do Geraldo Alckmin. De outro lado, nós temos a figura do Ciro Gomes. Ciro, que está saindo do PDT, hoje ele está refém deste partido. A gente sabe o que representa a saída dele. Representa que Lula não vai ter mais domínio sobre o destino de Ciro Gomes na política nacional. Então ele não é refém mais da política nacional pensada por Lula dentro do PSDB. E Ciro vai para lá buscando autonomia e ao mesmo tempo tendo a oportunidade de ajudar a restaurar um PSDB que sofre muito nos últimos anos com o esvaziamento da legenda. É sobre essas duas personalidades que a gente vai conversar aqui hoje com vocês. Mas antes disso, eu quero agradecer muito a você que está inscrito no canal, a você que tem curtido, que tem comentado. Muito obrigado por você estar aqui conosco, compartilhado esses vídeos. Se de alguma forma o YouTube te levou até esse vídeo, você ainda não é inscrito, se você gostar do conteúdo que a gente vai tratar aqui com você hoje, faço esse convite a você que se inscreva no canal, que curta o vídeo também, se curtiu o vídeo, e comente aí com a gente qual é a sua posição no meio disso tudo. Vamos aos fatos. Aqui a gente tem memória, então a gente quer rememorar quem foi Geraldo Alckmin como governador do estado de São Paulo. Ele vai a vice-candidato da presidência da República com um currículo notável. Entre o currículo dele, a gente pode citar aqui para vocês corrupção eleitoral, Caixa 2, lavagem de dinheiro e propina da Odebrecht. Para quem, na época de PSDB, acusava o PT e o Lula de corrupção, Alckmin, dentro do PSDB, ele não fez muito diferente, não. Mudou de ninho agora, mas nós não sabemos até onde as práticas permanecem ou não. Alckmin também é conhecido pela máfia da merenda, que verbas destinadas à merenda escolar foram desviadas ali entre 2014 e 2015. Uma cooperativa agrícola aparecia como compradora de pequenos agricultores, mas o dinheiro era repassado a grandes fornecedores e políticos. Também teve o escândalo Nossa Caixa de favorecimento político entre 2005 e 2006. O banco estatal Nossa Caixa teria favorecido aliados do governo Alckmin com contratos de publicidade sem licitação, no valor aproximado de 28 milhões. Tem também o escândalo envolvendo os trens, que foi o escândalo da Alstom e licitação irregular de trens, que aí foi na ordem de 223,5 milhões aí o valor das obras sem licitação que foram consideradas irregular pelo Tribunal de Contas do Estado. Fora o cartel de empresas que também foi localizado ali com fraude de licitação do metrô e da CPTM durante vários governos, incluindo o de Alckmin. Operação Cracolândia, o uso da dor e sofrimento à operação. Em 2012, mais precisamente, o Alckmin ordenou uma operação policial da região da Cracolândia com estratégia controversa de dor e sofrimento, com repressão policial intensa e sem estrutura adequada de acolhimento. ONGs chegaram a denunciar violações de direitos humanos às Nações Unidas. E talvez, uma das mais conhecidas marcas do currículo de Geraldo Alckmin no governo do estado de São Paulo em 2015, na aprovação do plano que fecharia 94 escolas e reorganizaria a rede estadual de ensino, atingindo 311 mil alunos e 74 mil professores. Essa medida provocou uma forte reação dos estudantes, com mais de 200 escolas ocupadas. A pressão levou à suspensão desse plano. Mas esse plano foi suspenso
Mas antes disso, nós sabemos que Alckmin, ele executou, mandou que se fizesse repressão policial violenta contra alunos, professores, jornalistas, fotógrafos. E se a gente garimpar mais, a gente acha mais categorias de trabalho que foram, de alguma forma, repreendidas, censuradas pelo governo Alckmin no estado de São Paulo. É muita coisa, né? Agora a gente tem que respirar e entender o que o Lula quis dizer quando chamou uma pessoa como Geraldo Alckmin para ocupar a vice-presidência da República, e todo mundo esqueceu do que aconteceu com Alckmin ali no governo do estado de São Paulo. Agora, quem é Ciro Gomes, que está saindo, possivelmente saindo do PDT e indo para o PSDB? Dentre os vários feitos, a gente pode citar o de 1993, o Canal do Trabalhador, construído em 3 meses para levar água do açude Oroz até Fortaleza durante uma grande seca. Foi considerado uma obra emergencial de impacto e garantiu abastecimento à capital em meio à crise hídrica. A gente também pode falar da gestão, as famosas gestões técnicas e a modernização administrativa que o Ciro sempre fala, né? O Ciro, ele montou um governo com maioria de técnicos em cargos estratégicos, 71% das suas secretarias, rompendo com a lógica de loteamento político. Os políticos em si, eles com certeza não ficaram felizes com isso. Mas Ciro sabe comprar as suas brigas, pelo menos até certo ponto. E essa foi uma briga boa com esses políticos que faziam questão de fazer esse loteamento de cargos. Além disso, ele implementou medidas de racionalização da máquina pública, reduziu custos e priorizou a eficiência administrativa. É um caso muito interessante, o caso da segurança pública, né? O caso do Instituto Penal Paulo Saraste. Durante uma rebelião no presídio Paulo Saraste, o Ciro, ele ficou pessoalmente à frente de uma negociação. O episódio ganhou repercussão nacional, especialmente quando o então governador afirmou que poderia se colocar como refém em troca do bispo que estava em poder dos presos. Ficou muito polêmica essa situação, porque uns acharam o Ciro corajoso, outros acharam o Ciro imprudente pela ação. E talvez o que o Ciro ele mais se vanglorie de ter feito, que é políticas de educação e saúde. Ele expandiu escolas públicas e promoveu investimentos em infraestrutura educacional, ainda com limitações orçamentárias. Incentivou programas de saúde básica e combate à mortalidade infantil, que já era uma preocupação central desde o governo de Tasso, o qual Ciro deu continuidade. E a gente quer aqui lembrar daquele vídeo que nós fizemos sobre Fernando Henrique Cardoso, e Ciro Gomes, que o Fernando Henrique, ele não tinha a pretensão de convidar o Ciro para permanecer no Ministério da Fazenda. A ideia de Fernando Henrique era convidar o Ciro para o Ministério da Saúde, por quê? Dada a boa gestão que Ciro fez ali na Secretaria de Saúde. Então, para a gente ver que nem pelo Fernando Henrique Cardoso esse episódio passou incólume, Ou seja, ele foi observado por isso, e isso também ajudou a alavancar o Ciro para o ambiente político nacional. E outra coisa, talvez do ponto de vista particular, é do que o Ciro mais se vanglorie: recusa de pensão vitalícia, tanto de ex-governador como de ex-prefeito de Fortaleza. A intenção de Ciro nesse caso foi procurar se diferenciar de políticos do ponto de vista ético que aceitam esse tanto de pensão, tendo trabalhado tão pouquinho em comparação ao trabalhador comum. Além disso, em 94, ele ajudou ali na introdução, no comecinho da implantação do Plano Real. Isso tudo alavancou o Ciro para pensar em uma candidatura a nível nacional. Então, nós temos esse currículo do Geraldo Alckmin no governo do estado de São Paulo, que foi completamente esquecido. E a gente tem esse currículo do Ciro, que é pura e simplesmente esquecido porque Ciro critica quem está na presidência da República. Seja Bolsonaro, seja Lula, Ciro vai continuar criticando e cobrar eficiência de gestão. E a gente pensa aqui em relação a essa alcunha do Ciro, em relação aos 3%. Imagina se o Ciro tivesse ficado no Brasil e tivesse feito um apoio mais ostensivo a Haddad contra Bolsonaro. Haddad teria perdido do mesmo jeito, e eles teriam a oportunidade de colocar toda a responsabilidade daquilo sobre Ciro Gomes, ou seja, a responsabilidade da derrota de Haddad não seria de Haddad PT, a responsabilidade seria de Ciro pelo apoio que Ciro teria empregado a Fernando Haddad.
Então não foi de todo ruim Ciro ter viajado. Hoje ele poderia ter em suas costas, em seus ombros, uma alcunha, né? uma sátira bem mais pesada do que ele tem hoje. E a gente fica aqui com essa comparação entre Geraldo Alckmin no PSDB, o que ele fez, e o Ciro Gomes no PDT e agora voltando para o PSDB, o que ele já fez e o que ele pode vir a fazer comparado com o Geraldo Alckmin. Então, no ponto de vista da comparação, o Ciro Gomes é superior a Geraldo Alckmin disparadamente. Apesar dessa pequena soma de críticos que agora se reorganizam para atacar frontalmente Ciro Gomes e tentar, de alguma forma ou de outra, manchar a imagem do Ciro, a gente tem o currículo do Ciro, que é seu advogado aonde Ciro vá. Vamos ver o que o Ciro vai aprontar, vamos ver qual vai ser a opção do Ciro no governo do estado do Ceará. Se ele vai para o governo do estado do Ceará de fato, ao que tudo indica vai, ou se ele vai para a presidência nacional, se ele vai ser candidato à presidência da República, novamente agora pelo PSDB, em um outro contexto político. A gente se vê no próximo. Um abraço para vocês.